A paz do Senhor, igreja, boa noite, glória a Deus. Abra a tua Bíblia no livro de Êxodo, capítulo 32. O Senhor colocou essa palavra ao meu coração. Eu gostaria de compartilhar com a igreja aquilo que o Senhor já tem falado comigo, e que nós possamos crescer um pouco mais, aprender um pouco mais dentro desta palavra bendita. Êxodo 32. O tema dessa mensagem é tirando os pendentes que atrapalham. Êxodo 32, a palavra do Senhor diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, ajuntou-se o povo a Arão, e disseram-lhe: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Porque quanto a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe sucedeu. E Arão lhes disse: Arrancai os pendentes de ouro que estão nas orelhas de vossas mulheres, de vossos filhos, de vossas filhas, e trazei-mos. Então todo o povo arrancou os pendentes de ouro que estavam nas suas orelhas e os trouxeram a Arão. E ele os tomou das suas mãos e formou o ouro com um buril e fez dele um bezerro de fundição. Então disseram: Estes são teus deuses, ó Israel, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isto, edificou um altar diante deles. E Arão apregoou e disse: Amanhã será a festa do Senhor. Amém? Até aqui a igreja pode se assentar. Louvado seja o nome do Senhor. Que esta palavra bendita que direciona a nossa vida venha mais uma vez nos ensinar, nos exortar, nos alertar. Irmãos, essa palavra o Senhor colocou no meu coração, e eu quero poder dar de uma forma bem sucinta, dar bem com muita clareza aquilo que o Senhor já ministrou para mim, compartilhar com a igreja. Então nós vemos aqui uma passagem bíblica que mostra para nós, a maioria conhece a história de uma nação, de um povo que estava escravizado no Egito, e Deus tira esse povo e diz: eu vou levar vocês a uma terra que mana leite e mel, através de um homem chamado Moisés, que era o líder, o homem que Deus levantou para levar esse povo até a terra de Canaã. E no meio do caminho, Êxodo 32, não sei quantos anos já havia se passado, quanto tempo já havia se passado, e Moisés então ele sobe no monte, ele vai até o monte orar e falar com Deus, e ele ficou 40 dias e 40 noites, e foi ali onde Deus deu a lei para ele, deu as tábuas dos 10 mandamentos, e nesse período acontece esse fato. Então, irmãos, eu quero tirar algumas lições aqui para mim. Moisés foi o homem que Deus levantou, foi Deus quem escolheu Moisés, não foi Moisés candidato a nada, simplesmente Deus o escolheu. Esse povo, a nação de Israel, irmãos, se você voltar um pouquinho na Bíblia, no capítulo 20, verso 19, eles estavam passando por uma situação e eles falaram: Moisés, fale você a nós, não fale Deus, para que não morramos. Então foram eles que disseram isso. Mas o que é que Deus queria desse povo? Quando Deus diz assim: vós sois nação eleita, sacerdócio real. O que era um sacerdócio real? O que Deus queria desse povo era que cada um deles fosse um sacerdote. É que cada uma dessas pessoas, dos israelitas, tivesse comunhão com Deus. Ele não queria que tivesse um Moisés, ele não queria que tivesse um profeta, ele não queria que tivesse um sumo sacerdote, ele queria uma nação sacerdotal. Ele queria que todos os israelitas tivessem comunhão com ele, que todos os israelitas ouvissem Deus e falassem com Deus. Esse era o desejo do coração de Deus. Mas lá em Êxodo 20, eles já falam: Moisés, fala você, a gente não quer ouvir Deus. Já começa por aí. Então agora Moisés é o intermediário, mas a Bíblia nos garante, no Novo Testamento, não há outro mediador entre Deus e o homem, senão Jesus Cristo, o homem. Irmãos, nós temos um mediador, tá? Eu tenho o meu pastor, bênção de Deus para a minha vida. O dia que eu precisar do ombro dele para chorar, vai estar lá. O dia que a igreja precisar, está lá, tá? Irmãos, mas tem um detalhe: nós precisamos ter uma independência espiritual. Eu preciso ter uma identidade espiritual. Aquela barreira que havia no Velho Testamento, que havia o lugar chamado Santíssimo, que tinha um véu de linho fino de quase 7 centímetros, que só o sumo sacerdote poderia adentrar. Quando Cristo morreu na cruz, aquele véu, ele se fendeu de alto a baixo, escancarou, abriu-se o Santíssimo, e o Senhor nos convida: vem, filho, entra na minha presença. Então, irmãos, hoje, para eu ter comunhão com Deus, eu não dependo de homens, eu não dependo de ninguém, depende de mim, de eu buscar a face do Senhor. E aquele plano original de Deus para a
nação de Israel se estabelece hoje para a igreja. Olha o privilégio. Irmãos, é claro que se eu precisar de um conselho, eu tenho. Se eu precisar de um ombro amigo para chorar, eu tenho. Mas eu tenho o sumo pastor que está pronto a ouvir a minha oração e falar comigo também. Então é isso que ele quer da minha vida hoje, é isso que ele quer da igreja. Lá no Velho Testamento não era diferente. Ele queria a mesma coisa do povo, mas o povo já foi e falou: não, Moisés, fala você. Um pouquinho mais para frente, no livro de Deuteronômio, Deus vai advertir eles e vai dizer assim: vocês pediram um profeta, então a partir de agora eu levanto o profeta no meio de vocês, que vai ser o mediador, já que é assim que vocês querem. E aí, irmãos, quando eles se encontram nessa situação, onde o líder Moisés sobe o monte e não voltam, eles começam a resmungar e reclamar. E a forma que eles falam de Moisés é assim, até estranho: a este Moisés, a este homem que nos tirou da terra do Egito. Então eles estavam tratando Moisés como uma pessoa qualquer. Não era aquele homem de Deus que o rosto reluzia, que Deus usava. Eles não tinham... Parece que eles não estavam enxergando o que Deus estava fazendo através da vida de Moisés. É claro que o crédito é todo para Deus, mas eles estavam meio que desdenhando. A este Moisés que nos tirou do Egito, a este homem que nos tirou daquela terra, nós não sabemos o que aconteceu. Então, Arão, faz para nós deuses. Irmãos, eles não pediram um bezerro de ouro. Eles disseram para Arão: Arão, faze-nos deuses que vai adiante de nós. Eles não disseram o que ele queria. Então o que eu vejo aqui, irmãos? Filho de pastor não é pastor. Filho de líder não é líder. Filho de ungido não é ungido. Só porque ele era irmão de Moisés, eles olham para o... Bom, Moisés não está, então Arão representa. Arão não representava Moisés, até porque ele vai ser ungido lá na frente, no livro de Levíticos, capítulo 8, quando ele é ungido a sacerdote e a família dele se torna uma família sacerdotal. Então, até então, Arão ele era só mais um no meio da nação. Mas eles olharam para Arão: o irmão não está, então ele serve. Irmãos, aqui vai uma dica, né? Uma dica não, cuidado. Cuidado a quem você ouve, a quem você pede informação, a quem você pede um conselho. Então na cabeça deles, é irmão de Moisés, deve ser igual ele. Moisés não está, então serve o irmão. O que o irmão faz? O que ele tinha dentro dele? Irmão, se alguém te perguntar assim: vem cá, eu preciso ter uma conversa com você, eu estou com um problema, o que eu devo fazer? O que nós vamos falar? Tem um Senhor nos céus que ouve a minha e ouve a sua oração. Vamos orar, vamos buscar Ele, porque Ele vai resolver esse problema. Mas e uma pessoa que não conhece Jesus, o que ela vai falar? O que Arão fez? O que ele tinha para oferecer para aquele povo? Nada. Ele não tinha uma comunhão com Deus, ele não conhecia Deus. Então ele falou: então arranca os pendentes que vocês têm aí. Pegou todo o ouro e fez um bezerro de ouro. Era o único Deus que ele conhecia. Era a única fonte que ele tinha. Era o ídolo, o costume que ele tinha trazido da terra do Egito. Então, irmãos, às vezes as pessoas, não está errado pedir um conselho para um pastor, claro que não. Você pedir para um ungido de Deus: olha, eu estou passando por esse problema, me dá uma palavra. Irmãos, é natural isso acontecer. Só que às vezes as pessoas criam uma dependência no homem, quando o homem é ele, Rei dos reis, Senhor dos senhores, aquele que fez uma promessa: olha, eu não vou deixar vocês órfãos, eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos. O mesmo Deus que falou: clamas a mim, responder-te-ei, anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que ainda nem sabes. Então esse Deus, ele quer ouvir a minha oração, ele quer ouvir a sua oração. Então, em algum momento de luta, de introspecção, claro, pastor, eu estou precisando de uma palavra, a gente vai, não, mas tem momento da nossa vida que eu preciso dobrar o meu joelho e buscar em Deus. Eu preciso aprender a falar com Deus e ouvir a Deus. Irmãos, eu vivi uma época na minha vida que a gente trabalhava com grupos pequenos e eu percebia que as pessoas começavam a criar uma dependência de mim. Pastor, olha, eu recebi uma proposta de emprego, o que você acha? E eu respondia: não, o que você acha? O emprego é para você, não é para mim. Então, mas eu ficava olhando aqui, mas por que a pessoa, tudo que ela vai tomar de decisão, ela me procura para eu dar uma palavra? Não, peraí, eu falava: não, tem uma coisa errada. Eu falava: eu não sou Deus, tá tudo bem que eu posso ter um pouquinho mais de bagagem, um pouquinho mais de experiência, mas eu estou vendo que está tendo uma dependência. Aí eu começava a devolver a pergunta: mas o que você acha? Tá bom para você? Você acha que é uma boa? Irmãos, o que eu comecei a perceber? Que essas pessoas eram pessoas inseguras. Eram pessoas que tinham medo de tomar decisão. Eram pessoas que ela queria tomar uma decisão e depois, se desse errado, foi você que falou. Falei: estou entendendo. Então era meio que uma malandragem cristã.
Então eu pergunto para ele, o que ele disser eu faço, se der errado, eu sei em quem eu vou jogar a culpa. Olha só, irmãos, medo de assumir compromissos, medo de assumir responsabilidade, não é isso que Deus quer de um servo de Deus. Nós temos autonomia, eu sei em quem eu tenho crido, eu sei em quem eu posso confiar, eu sei em quem eu posso buscar, e eu sei aonde está a resposta. Então, às vezes as pessoas, irmão, criam essa dependência espiritual. Tudo é o pastor, tudo é o líder. Pastor, eu tô querendo comprar um cachorro. Qual raça que você acha que eu devo? Irmãos, chega ao absurdo, eu não estou brincando, chega ao absurdo. Vai comprar um cachorro e o pastor tem que dizer qual é o tipo de cachorro. Misericórdia. Pastor, eu estou querendo entrar num regime. Você tem uma regra aí para... O que você acha que eu devo fazer? Irmãos, isso é dependência. Isso é dependência de pessoas, mas não é isso que Deus quer. Ele quer que a gente dependa dEle, apenas dEle, é dEle. Eu preciso aprender a ter uma comunhão com Ele, ter uma intimidade, ouvir Ele e deixar que Ele me ouça também. Lá no começo da minha fé, uma vez eu estava passando por um momento, irmãos, primeiro ano de convertido, então eu precisava tomar uma decisão, irmãos, de imediato. Era de imediato, eu tinha 24 horas para tomar uma decisão relacionada ao meu trabalho. Eu, um menino na fé, na época não era que nem hoje, né, que tem celular, na época não tinha. Então, eu falei, hoje é quarta-feira, até chegar à noite vai ter culto, até eu falar com o meu pastor. Irmãos, o que eu fiz? Criança na fé, eu fui lá no banheiro, dobrei o meu joelho lá e falei com Deus, falei, Senhor, eu preciso tomar uma decisão, me dá uma palavra. Tá? Não tem um profeta, não tem um pastor, não tem ninguém perto de mim, Senhor, me ajuda. Irmãos, eu dobrei o meu joelho na minha singeleza de coração, na minha simplicidade, dentro de um banheiro. À noite eu fui no culto, esperando o culto acabar, para chegar para o pastor e perguntar para ele o que é que eu deveria fazer. Irmãos, de repente vem a pregação e o Senhor falar comigo, aquieta o teu coração, eu estou cuidando de você, não dá um passo, espera porque eu vou fazer. Amém, glória a Deus. Depois o pastor falou, Silas, você queria falar comigo? Não preciso mais, já tenho a resposta que eu precisava. Então, irmãos, muitas vezes as pessoas, como Paulo diz lá em capítulo 13, né, 1 Coríntios, quando eu era menino, eu agia como menino, eu falava como menino, mas agora que eu cresci, eu deixei as coisas de meninos. Mas a gente vê meninos inconstantes, assim, na fé, que não tem uma firmeza, não tem clareza, fica, como a Bíblia diz, né, ventos de doutrina, qualquer vento leva para lá e para cá, e não tem uma clareza. Não, eu vou lá porque Deus, eu vou buscar o irmão ou a irmã que Deus vai falar comigo. Pode falar, mas o mesmo Deus que fala lá, fala aqui também. O mesmo Deus que fala lá, fala dentro do meu quarto, fala dentro do meu coração, fala comigo, com você, a hora que a gente quiser. Então esse reino sacerdotal, ele está estabelecido através da igreja. Então o plano de Deus lá hoje está na igreja. Eu não preciso de mediador, eu não preciso de intermediário, eu tenho um Senhor que me ouve e eu tenho um Espírito Santo que testifica dentro do meu coração. E essa nação, irmãos, eles cometem esse erro. Eles vão buscar um mediador. Quem era o mediador? Era Moisés, não estava? Vai Arão mesmo. Não tem tu, serve tu, vai. O que você tem? Aí ele falou, arranca os pendentes aí que vocês têm. Irmãos, esses pendentes eram pendentes de ouro, que eles trouxeram do Egito. E os pendentes que eles trazem do Egito é um material que eles usam para fazer um ídolo e incita a ira de Deus. Então, irmãos, quando Deus me deu esse tema, tirai os pendentes. Tirar os pendentes. Arão mandou eles tirar os pendentes para fazer o ídolo, mas eu quero trazer para nós, irmãos, para a nossa vida no cotidiano, para tirar pendentes da nossa vida que atrapalha a nossa caminhada, porque nós estávamos no Egito, que é o mundo, o Senhor nos tirou do charco de lodo, firma nossos pés sobre a rocha, falou, agora vocês vão caminhar rumo a uma terra Canaã celestial, e nessa caminhada, irmãos, nós estamos caminhando, quem sabe, há 1 ano, 2 décadas, só que o que a gente faz? A gente saiu do Egito, mas talvez o Egito não saiu da gente. Era o que aconteceu com essa nação. Deus tirou eles do Egito, mas o Egito não saiu de dentro deles. E eles carregavam pendências na vida deles, e eu quero tomar como exemplo o ouro que eles carregavam. Na orelha, no pescoço, no braço, na perna, sabe lá onde é que tinha ouro pendurado. Então Arão falou, tira os pendentes que estão nas vossas orelhas, dos vossos filhos, das vossas filhas, e trazei-mo. E aí ele fundiu o ouro e faz um bezerro de ouro, um ídolo, e aí eles começam a cultuar aquele ídolo, aí Deus olha e fala, Moisés, olha o que o povo está fazendo, Moisés. Olha o que esse povo está fazendo. Irmãos, eu olho hoje, graças a Deus, nós temos aqui uma congregação, uma igreja idônea, onde nós temos pastores idôneos, comprometidos com a palavra, comprometidos com o evangelho.
comprometidos com a verdade, mas quantos falsos líderes que nós vemos por aí, irmãos. Como é que eu identifico um falso líder? Olha só a postura. Depois que deu problema, Moisés foi falar com Arão. Arão, olha a postura desse homem, o falso líder. Ah, Moisés, é um povo obstinado. Ou seja, não estou nem aí para isso não é problema meu. Esse é o falso líder, irmão. A pessoa que não tem comprometimento com a palavra. Ele não tem comprometimento com aquilo que ele fala ou com aquilo que ele faz, com aquilo que ele instrui. Eu já vi, irmão, uma pessoa dar uma profetada na vida da outra e deu problema. Sabe o que o suposto profeta falou depois? Tá assim porque desobedeceu. Não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com a própria palavra, não tem compromisso com nada. Arão foi dessa maneira. Arão, olha o estrago. Ah, Moisés, isso é um povo obstinado. Você conhece esse povo. Irmãos, tratou com desdém de qualquer maneira. Irmãos, eu quero fazer uma analogia aqui. A forma que eu enxergo, tá? Isso não quer dizer que seja a verdade absoluta. Mas eu interpreto dessa maneira. Deus acabou de dar a lei para Moisés. Então a lei, como nós aprendemos, ela vem para mostrar o que é que estavam fazendo de errado. A partir de agora, você tem um norte, você tem um parâmetro. Porém, se você descumpre a lei, o que vem depois da lei? Punição. Se você desobedece, o que Moisés tinha na mão dele? A tábua dos 10 mandamentos. O que estava dizendo lá? Não farás imagem de escultura. E se fizer, tem punição. O que Moisés faz? O homem mais manso que pisou nessa terra. Ele quebra as tábuas. O homem manso quebrou, ele ficou com raiva. Irmãos, no meu modo de entender, ele estava preservando a nação. Porque se ele tem algo escrito na mão, ele teria que punir aquele povo que Deus tinha colocado na mão dele. Isso é uma forma que eu enxergo, não quero dizer que isso é uma verdade absoluta, mas é a forma que eu interpreto essa passagem. Arão, o falso líder, é um povo obstinado. O homem de Deus, o ungido de Deus, o que tem compromisso, ele quebra as tábuas da lei, porque se ele está com a lei na mão, ele vai ter que punir. Talvez, no meu entendimento, talvez ele preservando um povo que Deus havia colocado sob sua responsabilidade. Olha a diferença, irmãos, de quem tem comprometimento com a palavra, com o chamado, com a unção, e aquele que trata de qualquer maneira. Então, por isso o alerta, na hora de eu buscar uma orientação, eu preciso medir quem é essa pessoa, qual é o compromisso que ela tem com a palavra de Deus, qual é o caráter que ela tem, qual é a conduta que ela tem, se realmente é uma pessoa confiável para eu pedir uma orientação. Porque senão ela pode falar qualquer coisa, a gente toma decisão em cima de qualquer coisa, depois fala, isso é problema teu, você fez errado. Então, primeiro que a gente não precisa criar dependência de homem. Porém, se eu tiver que depender de uma orientação do pastor, da pastora, pelo menos uma pessoa que eu sei que ela tem uma conduta correta, que ela tem compromisso com a palavra, que ela é selada com a unção de Deus, com o compromisso com a própria palavra, com a palavra de Deus, para que ela fale e sustente o que fala. Porque tem aquele que fala, mas ele não sustenta. Se deu errado, ele corre, não quer nem saber. Tá, irmãos, aqui, essa passagem bíblica mostra para nós essas coisas assim, fala, poxa, hoje lendo assim é tão claro, né, para nós, Deus revelando para nós é tão claro, mas o povo estava nessa situação. E hoje, irmãos, a gente na nossa caminhada, a gente vem andando com Cristo, mas muitas vezes ainda tem coisa lá do Egito. Quantos anos faz que se converteu? Pastor Jaime, quantos anos, pastor? 52, oh glória. Eu tenho 24 anos de conversão. Talvez você tenha 20, 15, 10, 5, 3. Mas, irmãos, quem sabe tantos anos já se passaram e ainda tem pendência lá do Egito. Estou carregando o pendente lá do Egito. O peso está aqui dentro e eu venho carregando, e o Senhor nos alerta nessa noite. Arrancai os pendentes. Tira os pendentes, porque isso é peso, isso é contrapeso, isso dá problema, isso pode incitar a ira de Deus, isso pode causar separação entre Deus e o homem. Arranca logo isso. Irmãos, quantas pessoas que sofreram uma ofensa há 15 anos atrás, e ela carrega essa pendência dentro dela, e está andando, mas está andando, e vem passando, e entra ano e sai ano, e ela carregando esse peso, e ela não se dá conta de que isso tem sido um problema sério na vida dela, e tem causado problemas na vida dela, e ela faz questão de carregar e de ostentar esse pendente na vida dela. Mas para quê? Por quê? É tão mais fácil falar, não, Deus, eu vou me despojar disso aqui, eu não quero carregar mais. Eu não quero carregar mais essa ofensa, isso me dói até o dia de hoje, mas Deus, a partir de hoje chega, eu quero arrancar isso da minha vida. Irmãos, é do ser humano, infelizmente, nós temos mania, né, de carregar marcas, de carregar coisas. Olha, porque, só brincadeira, tá, irmãos, mas eu tinha um amigo, que ele tinha um anel, que foi do avô, e depois passou para o pai, e depois chegou nele, mas era um anel de latão.
não valia muita coisa. Mano, tinha uma coisa com aquele anel, que era uma coisa, parecia que era de ouro 24 quilates. Ele tinha uma coisa com aquele anel, um monte de latão. Mas ele carregava com aquele anel. Não, porque foi do meu avô. Então uma coisa, talvez para ele tivesse algum valor sentimental. Para mim, não tinha valor nenhum, mas ele fazia questão de carregar. Não, por que eu estou comentando isso, irmãos? Porque a gente às vezes carrega coisa sem valor nenhum. Coisa que não tem valor nenhum, não vai acrescentar nada na nossa vida e a gente fica carregando aquilo. Por quê? Para quê? Né? Aonde eu vou chegar com isso? Onde é que a nação de Israel chegou com os pendentes que eles trouxeram do Egito? Fizeram um ídolo, incitaram a ira de Deus, e aí depois Deus olha e fala: olha lá, Moisés, olha o que esse povo está fazendo. Olha, eles estão adorando um Deus que eu disse para eles para não adorar ídolos, e agora com os pendentes que eles trouxeram do Egito, eles incitaram a minha ira. E a ira de Deus foi tão grande que ele chegou a dizer: Moisés, sai do meio desse povo, que eu vou fuzilar, vou matar todos eles, e de ti eu farei uma nova nação. Irmãos, de novo, o homem de Deus, comprometido com o chamado. Senhor, o Senhor falou com Abraão, que o Senhor levaria esse povo a uma terra. É lógico que ninguém precisa refrescar a memória de Deus, porque Deus ele não perde a memória, mas Moisés só citou, o Senhor falou foi para Abraão, o Senhor prometeu a este povo. E outra, o que vai dizer as outras nações que o Deus de Israel tirou esse povo só para matá-los no deserto? Olha a ousadia, irmãos, de um líder, de um homem de Deus, de um líder genuíno, de uma pessoa que recebeu aquela unção, aquele chamado e cravou no teu coração. Ele não abriu mão do chamado dele por amor a um povo rebelde, a um povo desobediente. Ele podia, irmãos, qual ser humano não quer ter o ego massageado pelo próprio Deus? Moisés, eu vou apagar a história e eu começo a reescrever através de você. Você agora será o patriarca dessa nação. Senhor, é para já. Eis-me aqui, Senhor. Envia-me a mim, Senhor. Já vai. Senhor, você quer que eu mando fazer a fila indiana? Como é que o Senhor vai exterminar? Como é que o senhor quer fazer? É de grupo de 1000, de 100? Já começa logo, que eu já estou pronto para começar uma nova história. Não, o homem se levanta e fala: Senhor, o Senhor prometeu a esse povo que o Senhor daria a eles uma terra. O Senhor disse para Abraão que o Senhor ia tirar e ia levar para a terra de Canaã. E tem mais, o que vai dizer o inimigo agora? O que vai dizer o povo agora, as outras nações, que o Senhor tirou do Egito só para matá-los no deserto? Aí Deus olha para esse homem e fala: Moisés, por amor de você, Moisés, eu não farei o que eu tenho prometido. Irmãos, olha que coisa tremenda quando uma pessoa entende que ela é chamada por Deus, que ela tem a unção de Deus, ela tem um compromisso com aquilo que o Senhor colocou nas mãos dela. E a gente conhece a história desse homem, uma história fabulosa que me inspira muito, a história desse homem Moisés, que no momento de tanta dificuldade, ele tinha opções para fazer escolha, e ele pega e faz a mais difícil, a mais dolorosa: interceder por um povo rebelde. Interceder. Irmãos, é muito fácil, né? A gente vê situações na vida, tomar decisões no problema dos outros, não é assim? Não é assim? Ah, não, porque o filho está dando trabalho, se é comigo eu boto para fora de casa. É muito fácil falar, não é assim? Ah, não, se fosse filho meu, eu botava para fora de casa. Mas o duro é quando o problema está perto da gente. Aí que realmente vai mostrar quem é pai e quem é mãe. Não, filho, você está nessa situação, mas eu vou com você até a última consequência. Olha, tá com esse problema, está nesse pé, mas eu não abro mão. Eu creio que Deus pode fazer um grande milagre e eu não vou tomar essa decisão errada. A minha decisão é tomada no trono da graça. É Ele que vai direcionar a minha vida. Quantas vezes, irmãos, você vê pessoas passando por problemas e aí toma decisão no unidunité. Unidunité, mandou fazer, eu vou fazer assim mesmo. Esquece que tem um Deus todo-poderoso, pronto a nos ouvir. Pronto, com os olhos, ele está com o olho fitos em nós, com os ouvidos abertos, pronto para ouvir uma oração. Filho, o que você quer, o que você precisa? Qual é a tua dificuldade, qual é o teu problema? O que está acontecendo com você, filho? O que você está querendo? Ah, Senhor, Pai, me ajuda nessa situação, me ajuda naquela questão. Irmãos, é comum, às vezes, acontecer de a gente estar passando por um problema, não sei se já aconteceu com você. Você, de repente, fala: pastor, eu estou precisando urgentemente de uma palavra. Aí o pastor fala: poxa, não dá, não posso. Eu tenho que ir num hospital visitar, eu vou lá no cemitério fazer um velório. E aí, às vezes, a pessoa ela fica constrangida, ela fica triste. Poxa, o pastor não pôde me atender. Por que ela fica caída, cabisbaixa? Porque ela está botando a confiança no homem. Mas a nossa confiança não tem que estar no homem, tem que estar no Senhor. Estando a nossa confiança no Senhor, irmãos, não tem o que dar errado.
Eu buscando a direção do Senhor não tem o que dar errado. E quando eu começo a fazer essa leitura da minha vida, olhar para dentro de mim, Deus, como salmista, vê se há em mim algum caminho mau. Vê se há, Senhor, algum caminho mau em mim, porque nós temos o hábito de olhar o problema dos outros, né? Olhar a falha dos outros, os problemas dos outros, e às vezes até dar os pitacos, né? Dar os palpites. Não, se fosse eu fazia assim. Mas o que Deus quer, irmãos, é que eu faça uma leitura da minha vida, é que eu olhe para dentro de mim. Deus, será que eu não estou carregando uma pendência na minha vida, não? Deus, será que eu não trouxe do Egito algum pendente, que esse pendente está me atrapalhando ou tem me atrapalhado? Quem sabe, irmãos, alguma coisa lá que já está nos porões da alma, já está até esquecido no templo lá, cheio de poeira, cheio de teia de aranha, que a gente até faz questão de esquecer, mas de repente Deus vem trazer nesta noite para a gente, faz uma leitura, faz uma varredura, algum hábito, algum costume. Ah não, porque quando eu era lá, a minha família tem essa cultura, a minha família sempre foi assim, mas de repente é uma cultura que ela não conjumina muito com a palavra de Deus. Ah, minha família tem esse hábito, mas de repente esse hábito, ele não bate muito com a palavra do Senhor. Então tem coisas, irmãos, que eu vou ter que abrir mão. Eu vou ter que abrir mão, não dá. Minha família, ela tem esse comportamento, mas eu não posso continuar desse jeito, porque isso não bate com a minha vida de cristão. A minha vida de cristianismo, o que a minha família faz, não dá certo. Eu vou ter que abrir mão, eu vou ter que tirar esse pendente da minha vida. Tá? Eu já... ministrando a vida de pessoas aí muitos anos, pessoa chegar para mim e falar assim, depois que você levou o fulano para a igreja, endoidou, agora não quer nem contato com a família mais. Mas por que ele não queria contato com a família, irmão? Porque era briga, era palavrão, era contenda, era uma coisa terrível, e essa pessoa falou, não dá mais para mim, esse ambiente não me cabe mais, se eu tiver que escolher entre minha família e o Senhor, eu fico com o Senhor, porque nele está a minha salvação, nele está a resolução dos meus problemas, a minha família só me dá desgostos. Imagina, irmão, um jovem chega para mim e fala, pastor, eu não fico dentro de casa porque... quando meu pai abre a boca, quando minha mãe abre a boca, é só misericórdia. Eu não tenho prazer na minha casa. Eu prefiro ficar na casa do Senhor. Então fica na casa do Senhor, que é o melhor lugar para se habitar. Então, irmãos, no decorrer da nossa vida, vai ter momentos da nossa vida que a gente vai chegar na bifurcação e ter que tomar decisões. Mas eu não posso ficar confiando somente na palavra do homem. Eu tenho que confiar na palavra do Senhor. Vai chegar um momento da minha vida que eu vou ter que me despojar de alguma coisa, eu vou ter que abrir mão de alguma coisa. Vai ter momento da minha vida que eu vou ter que escolher um caminho. Ou eu faço isso, ou eu faço aquilo. O próprio Jesus, ele ensina que o caminho é estreito, que a porta é estreita. E que para andar nesse caminho, passar por essa porta, às vezes com uma mochila grande, com uma bagagem grande, não consegue atravessar ela. Vai ter que se despojar de alguma coisa, vai ter que soltar alguma coisa para poder andar nesse caminho, porque ele é muito estreito. Bagagem não combina com o caminho do Senhor. Bagagem não combina com o cristianismo. E bagagens que muitas vezes, irmãos, são bagagens mundanas. São bagagens que trouxemos do Egito. São pendentes que nós fazemos até questão de ostentar. Mas para o Senhor não tem validade nenhuma, e a gente carrega aquilo com muito afinco, porque olha isso, porque olha aquilo. Poxa, mas se eu examinar as Escrituras, olha, não dá. Jesus estava ensinando e de repente chega um grupo de fariseus, capítulo 23 lá de Mateus, a partir do verso 24, e ele chama aqueles homens religiosos. Religião é uma coisa terrível, religião é barca furada, religião, a pessoa afunda, a religião afunda junto. Cristo, Jesus, Ele é a religião, Ele é o mediador, Ele é o único que pode ligar a Deus ao homem. E os religiosos da época, eles carregavam costumes, eles carregavam bagagens, eles tinham tradições que eles diziam que aquelas tradições eram pecados. Uma delas era não lavar as mãos. Dizia que se não lavasse as mãos, estava em pecado, né? Tem um momento que os apóstolos entram numa casa, está comendo, e eles nem lembraram da mão de tanta fome, né? E aí o fariseu fala lá, ó, se ele é quem ele diz que é, ele saberia que os apóstolos estavam em pecado. Pecado porque comeu sem lavar a mão. Por quê? Porque eles implantaram um sistema, né, uma lei oral deles chamada Talmud, que a lei oral dizia que era pecado comer sem lavar as mãos, que lavar a mão era uma forma de purificação. Aí o que Jesus fala para eles? Hipócritas, fariseus hipócritas, vocês escoam um mosquito, mas engolem um camelo, né? Parece um sepulcro caiado, por fora está pintadinho, branquinho, mas por dentro é morte. Então eu vou dar um recado para vocês: limpam o interior do prato, limpam o interior do copo, que o exterior vai se mostrar limpo. Mas essa palavra é para mim e para você. Limpa o interior primeiro. Não adianta eu ficar me moldando, não adianta eu ficar me vestindo, não adianta eu fazer por fora, enquanto por dentro não estiver do jeito que precisa. Enquanto eu não começar a arrancar de dentro de mim pendências que eu trago, que eu carrego, enquanto eu não fizer isso, irmãos, o meu externo não muda.
Pessoas precisam olhar para mim e para você e ver o brilho do Senhor. Precisa olhar para mim e para você e ver o brilho do Cordeiro de Deus e dizer assim: ali vai um servo de Deus, ali vai uma serva de Deus. Mas enquanto o interior estiver sujo, o exterior também não estará com uma boa aparência. Mas eu louvo a Deus porque Ele é cheio de misericórdia e eu sou prova viva disso. Eu sei em quem tenho crido, eu sei o que esse Deus fez na minha vida, eu sei o grande milagre que Ele operou na minha vida. E uma vez dentro de uma empresa, também lá no começo da minha fé, eu era alvo de chacota porque eu trabalhava numa empresa de 15 funcionários e eu era o único crente. Imagina, irmãos, imagina o que eu passava dentro daquela empresa. Mas eu falava: Senhor, de ti eu não largo, eu estou aqui, o Senhor me salvou, transformou, mas eu não me misturo com essa gentalha. Isso aí é coisa do Egito, e do Egito eu não quero nada, eu já me desprendi disso faz tempo. E uma vez, irmãos, uma mulher chegou na hora do almoço e falou: Silas, só um minutinho da tua atenção? Eu falei: sim. Ela falou: de futebol eu estou cheio, de novela estou por aqui, de vida alheia também não aguento mais, eu preciso de uma palavra, e eu sei que você tem. Irmãos, eu era novo convertido, aquilo me deu uma alegria tão grande. Eu falei: Senhor, já estou transparecendo isso. Falei: eu tenho uma palavra para você, o que você precisa? Irmãos, aí me reservei num lugar com aquela mulher, dei uma palavra, ela chorou, quebrantou o coração, e aí eu dei o caminho das pedras. Olha, Jesus de Nazaré, vai em busca dele, vai em busca desse Deus. Ela estava com um problema no casamento, e olha que nem casado eu era ainda para dar conselhos, mas uma coisa eu sei: essa palavra é poderosa para restaurar casamento, família, para restaurar a vida, para fazer o que for preciso. Não é o meu casamento que vai ser o exemplo de transformação. O exemplo de transformação é a palavra. Escondi esta palavra no meu coração para não pecar contra ti. É o único pendente, irmãos, que eu quero carregar na minha vida, é esta palavra bendita e gloriosa, que transforma, que cura, que limpa, que muda. O restante, irmãos, é só empecilho. O restante é só meros acessórios. O restante não interessa. O restante, irmãos, é individual. Sou eu, é você. É fazer essa leitura. Eu estou tendo uma comunhão com Deus ou estou dependendo de pessoas, de intermediários? Não, se eu tinha intermediários até o dia de hoje, eu não quero ter mais. Eu quero ter comunhão com o Senhor, viver experiências com Ele. Senhor, agora me ajuda a fazer essa leitura, me ajuda a olhar para dentro de mim, Deus. Eu estou tendo algum comportamento errado? Deus, eu estou fazendo alguma coisa errada ainda, que era costume ou hábito do Egito? Deus, alguma coisa do mundo eu trouxe na minha vida que está desagradando ao Senhor? Meu, nós fomos ministrados, não tem como agradar a dois senhores ao mesmo tempo. Vai agradar um e desagradar o outro, mas nós precisamos agradar ao único, ao autor e consumador da nossa fé, Jesus de Nazaré, o que entregou a vida dele na cruz do Calvário, pela minha vida de pecados, aquele que foi lá no Egito, com tão forte mão. Eu era escravo de Faraó, mas o Senhor com tão forte mão me tirou de lá, falou: vem abençoado, sai desse charco de lodo que eu vou te firmar. Me tirou das trevas e me transportou para o reino do Filho do seu amor, e hoje eu sou filho, hoje eu sou sacerdócio real, porque é que eu vou querer, irmãos. E às vezes os anos se passam, e às vezes a gente, como cristão, pessoas cristãs já há muitos anos caminhando, e ele faz questão de voltar no Egito e buscar pendências de novo. Irmãos, infelizmente, vai lá no Egito buscar pendente de novo, coisa que já havia se desprendido há anos. Passa o tempo, vai lá buscar de novo aquelas pendências e coloca de novo as pendências na vida, os pendentes na vida, e vai carregar peso de novo pelo deserto, aquilo que só vai atrapalhar, que não vai edificar, que não vai ajudar em nada. Então o Senhor, irmãos, chama a minha e a sua atenção nesta noite, para a gente fazer uma leitura, dar uma olhada, como é que está a nossa vida? Realmente está de acordo? Eu estou carregando só o que interessa, ou eu estou carregando bagagens? Eu não sei se eu mencionei isso aqui, eu vi uma reportagem, irmão, de um homem que resolveu atravessar o deserto do Saara. Doido, né? Vou atravessar o deserto. É claro que ele não atravessou no meio certinho, porque é muito longo, mas ele pegou um trecho do deserto, estudou, calculou e saiu para atravessar o deserto do Saara. Ele atravessou. Ele saiu com camelo, com água, com barril de água, com cantil, com mochila, com chapéu, com calça, com bota, com tudo, e foi atravessar o deserto. E o tempo foi passando. Olha só que interessante, irmãos. Eu vou pegar isso para mim, pega isso para você. Chegou uma hora que ele falou: para que é que eu quero camelo? Se não tem água, se eu não posso montar nele, é só um peso. Camelo, fica para trás, você não me interessa mais. Olha só, irmãos, trazendo isso para a vida do espiritual. Eu estou carregando um cantil que ele tinha 20 litros. Mas para que é que eu vou carregar esse peso se eu não tenho água?
De que me vale uma vasilha se eu não tenho água? Fica para lá também, não me serve. Para que eu estou andando com esse monte de roupa? Se eu já estou todo queimado do sol. E ele começou a arrancar algumas peças de roupa. Para que eu estou andando? Irmãos, e ele foi olhando para ele e vendo que tinha coisa que ele estava carregando que não tinha utilidade nenhuma. Para a minha vida espiritual, para a sua, irmão. De repente a gente está carregando coisas que não vai ter utilidade. Para que carregar isso? Para que carregar esses pendentes se não vai ter utilidade? Irmãos, ele chegou do outro lado, com um calçado e uma bermuda e um chapéu. Tostadinha, claro, pretinho, do sol. Mas chegou. Mas ele chegou, irmãos, somente com o necessário. Somente com o que ele precisava. Aquilo que se tornou peso no meio do caminho, ele deixou pelo meio do caminho e ele chegou. Irmãos, tem uma terra nos aguardando. Nós vamos chegar nessa terra, mas tem coisas que não vai entrar nessa terra, não vai chegar nessa terra. Tem coisas que não tem mais utilidade. Tem coisas que já passou da hora de eu me despir disso aí, dispor disso aí, jogar isso fora, porque não tem utilidade nenhuma. É só peso que está atrapalhando a minha vida. Está atrapalhando a minha vida com Deus. Então para que eu vou carregar uma coisa que me atrapalha se não tem utilidade? Então fica para lá que você não me serve mais. Irmãos, nós temos hábito de fazer isso. Carregar coisas sem necessidade. Aqui não tem, tá? Mas por aí a gente sabe que tem muita gente, aqueles acumuladores compulsivos. Acumula um monte de coisa dentro de casa que não serve para nada, é só lixo, tá? Mas trazendo para o espiritual, irmãos, a gente tem o hábito de colecionar coisas que não servem para nada. Guardar coisas na nossa vida que não tem utilidade nenhuma. Para quê? Por quê? Só para fazer peso? Só para atrapalhar a minha caminhada? Só para atrapalhar a minha vida com Deus? Não, eu vou jogar tudo isso fora, fazer uma faxina na minha vida. Deus, olha, é isso, é assim, é assado. Eu me lembro que quando eu fui batizado com o Espírito Santo, eu tinha uma pendência na minha vida. E aí naquela noite o Senhor falou comigo, você quer? Quer? Então arranca isso da tua vida. E aí naquela noite eu fiz um propósito com Deus. Falei, Senhor, a partir de hoje acabou. Estou arrancando isso da minha vida. E foi, assim, eu tomei uma atitude de tanta coragem, irmão, de tanta sinceridade com Deus, que quando eu tomei aquela posição naquela noite, eu fui batizado com o Espírito Santo. Então eu carregava um pendente na minha vida, que estava atrapalhando o meu batismo no Espírito Santo. E eu fui orando, fui falando, fui buscando em Deus, até que Deus ministrou no meu coração, aí eu entendi que eu carregava uma coisa desnecessária. Deus, a partir de hoje, eu estou abandonando isso, não faz mais parte da minha vida. É um pendente que eu vou fazer questão de jogar no lixo e falar, sai, não me pertence mais, e eu vou viver para Cristo. Naquela noite eu fui batizado com o Espírito Santo. Então, irmãos, às vezes a gente busca as coisas em Deus e não consegue alcançar aquilo que nós queremos, porque às vezes tem bagagem, tem peso, que está atrapalhando, que está impedindo a gente de alcançar a bênção. Mas nessa noite o Senhor nos adverte. Façamos uma leitura. Como é que está a minha vida? Como é que está a tua vida? Tem alguma pendência? Tem alguma coisa desnecessária? Irmãos, eu já vi pessoa falar assim, crente, eu não levo desaforo para casa. Eu já vi crente ostentar isso. Quando o mestre diz assim, se te der um tapa na cara, oferece a outra face. E a pessoa ostenta, eu não, pisa no meu, eu sou bonzinho, eu sou boazinha, pisa no meu calo e você vai me conhecer. Misericórdia. Então, irmãos, para que carregar uma agressividade dessa? Não, se você me agredir, se você me der um tapa na cara, pode dar o outro lado. Eu conheço o Senhor que transformou minha vida. Eu não tenho que agredir ninguém, eu não tenho que revidar ninguém. Eu apenas tenho que transmitir o que eu tenho. O que eu tenho é paz. O que eu tenho é paz, o que eu tenho é comunhão, o que eu tenho é amor. Cada um dá aquilo que tem, amém? Cada um dá aquilo que tem. A Bíblia diz que da abundância do coração fala a boca. Então, irmãos, é muito fácil eu fazer um parâmetro da minha vida. O que é que a minha boca está falando? O que é que eu estou dizendo? É o que está dentro de mim, é o que está no meu coração, é o que eu estou ostentando. Mas quando está abrindo a boca, o Senhor está falando de bênção, fala de Jesus, fala da palavra, glória a Deus, bênção. Mas isso não quer dizer que eu esteja 100% e nunca seremos, né? Até o dia do Senhor nos levar. Mas enquanto isso nós estamos caminhando por esse deserto, que é a nossa vida aqui nessa terra, essa peregrinação que é apenas um tempo, nós vamos andando, cultuando, louvando a Deus, buscando ao Senhor e fazendo essa leitura. Deus, tem alguma coisa errada? Tem em mim algum caminho mau, alguma coisa que eu preciso consertar, que eu preciso arrumar? E quanto mais a gente
aperfeiçoa a nossa vida. Quanto mais nos aproximamos de Deus, mais nós vivemos as bênçãos do Senhor, mais vivemos experiências com o Senhor, e é isso que o Senhor quer de mim e quer de você, que eu não tenha uma dependência espiritual e que eu seja uma pessoa pura, que eu seja uma pessoa limpa, que eu seja realmente reservada para Ele e para a glória dele. Amém, amados? Que Deus abençoe. Fique com essa palavra, Pastor Roberto.